Este aqui é o México, um país com toda certeza geopoliticamente bem posicionado entre o Oceano Pacífico e o Golfo do México, que dá um acesso direto ao Oceano Atlântico. Ainda assim, o país fica ao lado da maior potência global e é afetado positivamente por investidores norte-americanos no país e pelos tratados com os Estados Unidos, o que ajuda o México a se tornar a segunda maior economia e mercado consumidor de toda a América Latina. Mas existem muitos fatores geográficos que talvez o prejudiquem em se tornar uma potência. O ponto inicial de tudo é sua formação geológica, pois o México é cercado não por uma, nem por duas, nem por três e nem por quatro, mas sim por 5 placas tectônicas distintas, sendo a placa do Pacífico, a placa de Cocos, a placa do Caribe, a placa de Rivera e a placa tectônica norte-americana. O montante dessas placas se locomove umas contra as outras. Por exemplo, a placa de Cocos tem um atrito direto com a placa do Caribe e a placa norte-americana. Isso só poderia gerar uma péssima formação geológica no país, como o cinto vulcânico mexicano, uma cadeia de vulcões ativos próximos uns dos outros. Além do total de 44 vulcões no México que causaram e causam acidentes, o mais preocupante foi o vulcão Chicón, que entrou em erupção e matou mais de 1.800 pessoas, além de outros 6 acidentes vulcânicos fatais, e todos eles ocorreram no eixo entre o cinto vulcânico mexicano e o sul do país. Com a quantidade de placas tectônicas no México superando países com grande atividade sísmica, como o Japão, que tem 4 placas, ou a Itália, que tem 3 placas perto do seu território. E ainda, na formação geológica do México, temos talvez o que seja o maior problema, o Planalto Mexicano. Essa é uma região formada pelo posicionamento daquelas placas tectônicas, e a região funciona basicamente assim. Começando pelo oeste, temos a região costeira, chamada de Serra Madre Ocidental, que dá um acesso ao Oceano Pacífico. Um pouco ao lado, temos a cadeia montanhosa do oeste, que literalmente cria uma barreira geográfica no país. Depois temos o Planalto Mexicano, que compõe praticamente todo o centro do país, com quase a mesma formação ocorrendo no leste, mais uma cadeia de montanhas e mais uma região costeira, chamada dessa vez de Serra Madre Oriental. Mas como isso de fato prejudica o país? Bom, é só vermos as maiores cidades e como elas se posicionam. Temos a Cidade do México, Tijuana, Ecatepec, León, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara, Zapopan, Monterrey e Ciudad Nezahual. Com essas sendo as 10 maiores cidades do México, e essas cidades ignoraram parcialmente a cadeia montanhosa para se desenvolver. E tudo fica mais peculiar ainda com a cidade de Monterrey, que literalmente se desenvolveu alguns metros antes do começo da cadeia montanhosa do leste. Isso por si só já comprova a dificuldade de povoar essa região, ou simplesmente ter uma movimentação entre Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental, por conta da cadeia de montanhas e do Planalto. Mas vamos mais a fundo ainda nisso. Este aqui é o mapa da densidade populacional. Repare como os estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila e Durango, que estão em grande parte do Planalto, são alguns com as menores densidades. E esse é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos conseguem utilizar sua vantagem geográfica de ter acesso aos 2 oceanos extremamente bem, e o México tem dificuldades geográficas em utilizar. O problema em si não é o Planalto, mas sim chegar até ele. E ainda assim, o norte e o sul do México têm uma grande diferença. Aqui acima, o México conta com 2 imensos desertos, o deserto de Chihuahua e o deserto de Sonora. A formação desse deserto é causada principalmente por 3 fatores. O primeiro é um efeito chamado de sombra de chuva, que barra nuvens carregadas de água até o interior do deserto. E por haver 2 cadeias de montanhas, uma de cada lado, isso impede que haja chuvas no interior da região. O outro fator é a latitude que está o deserto. Olha bem o mapa. Aqui na latitude de 30 graus, onde está o deserto mexicano, fica o Saara, os desertos árabes e persas, além dos desertos do centro da Ásia. Essa latitude tem maior concentração de desertos por conta da circulação de ar nessas regiões. E o último fator é a corrente da Califórnia, que é uma corrente fria que impede que a água evapore do oceano em grande quantidade e vá até o interior do México. E esse deserto, obviamente, causa graves problemas na região, como por exemplo o México ter declarado ainda em 2022 estado de emergência em relação às secas no país. Tanto é que usinas industriais foram forçadas a racionar o uso de água devido às secas em 2022. Já em abril de 2021, quase 85% do México estava perigosamente seco.